Bem, estamos de volta com a Argumento de conversar com o professor e jurista Zeno Veloso, que acaba de lançar sua biografia e que está disponível em todas as livrarias da cidade. Professor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Fiquei impressionado da noite de autógrafo, tanta gente, tantos amigos querendo homenagear Zeno Veloso. Eu acho que homenagear também o seu trabalho, né? A sua dedicação, o seu bom propósito em elaborar esse trabalho, ajudar a fazer. Claro que ali também havia os meus amigos, mas eu nunca esperava aquela avalanche, né? A avalanche tem um sentido mais negativo, mas é uma avalanche afetiva, uma avalanche de carinho. Eu creio que umas 500 pessoas foram atendidas. Sim, sem dúvida. Eu li que eu fiquei 4 horas escrevendo ou fotografando. Na verdade, eu era rápido o autógrafo, eu escrevia coisas rápidas. Na verdade, eu cheguei às 6, já havia pessoas, muitas pessoas, e quando eu saí quase 11, ainda tinha uns 5 ou 6 que tinham entrado, ainda adquiriram. Em suma, eu fiquei muito emocionado, gratificado. Deus tem sido generoso comigo. Agora, professor, alguém que, como o senhor, que já tem várias obras jurídicas, de repente uma obra que conta um pouquinho da sua trajetória, não é tudo, nem dá, né? Nem dá. O objetivo é que ele seja lido, não é um livro para enfeitar a estante, sim, é um livro principalmente para um público jovem, que ouve falar de Zeno Veloso, mas ainda não foi aluno de Zeno Veloso, ainda não o viu e agora vai conhecer melhor. Qual é essa emoção? É uma coisa meio diferente, né? É muito, uma experiência... Nunca tinha passado por isso. Eu, com a ajuda da sua equipe, que foi apanhando detalhes e dados, eu fui fazendo uma síntese de alguns momentos, desde a época de estudante, o que é que eu fiz na época de estudante, por exemplo, falo no... Coisas até que estão meio esquecidas, o Festival de Música Popular no Pará, o primeiro de todos. Chico Buarque, que foi na sua minha paixão turma. Por ele. O Chico foi o nosso convidado. Aí diziam que ele não ia chegar. Mentira, mentira, esses caras são mentirosos, são comunistas, nos acusavam. Imagina, não tinham o que dizer, são comunistas, eles não vão fazer coisa nenhuma. Aí nós colocamos o Chico na rua, num carro aberto, tocando a banda atrás, para verem no comércio que ele tinha chegado, e aí realmente foi um espetáculo à noite. Tivemos um jornal chamado Opinião, tudo da nossa turma. E outras coisas. Falo depois da minha vida pública, vida política, que teve o grande apoio do senador e governador Alísio Chaves, que é um nome que eu sempre cito com carinho e respeito. O apoio também do senador Jarbas Passarinho, já numa outra época, quando me indicou para candidato a vice, do Osiel, grande figura humana. Falo de muitos colegas e amigos. Hoje até alguém me disse uma coisa interessante. Eu já li a primeira parte do livro, levei 2 dias inteiros lendo a escrita. Agora eu vou ler a segunda parte, que são as fotografias. Realmente o livro tem as fotografias que representam... Que é algo diferente hoje, sim, né, que está sendo chamado lá na base, o que é que a cada foto daquela... tem a legenda. Então ali tem foto com Tancredo Neves, com o Michel Temer, que hoje está na moda, bem novo, com alguns ministros do Supremo, momentos da minha vida. Hoje me ligou um colega que tinha chegado de Paris, cheguei agora de Paris e eu soube que você contou a minha história, uma parte. Era o Zé Carlos, ex-deputado, com quem eu estive juntamente com Carmona em Cuba, para acompanhar as eleições, uma história dessa. Fiscalizar as eleições. Imagina fiscalizar, que estava tudo já resolvido. Mas passamos lá uma semana, foi muito agradável. Outra história que é contada nesse livro foi a minha participação na Suíça, no julgamento do Royos, que foi indicado um deputado estadual e uma deputada federal, que foi a Socorro. E eu fui, passei lá 15 dias, o homem foi absolvido. Aliás, ele era claramente inocente, aquilo era uma estratégia contra ele. O Partido Comunista Internacional apoiou a saída dele da prisão. São histórias que eu conto. Os livros, os meus trabalhos estudantis, escolares e universitários, as obras que eu prefaciei. Há uma síntese bastante extensa aí. É uma síntese do tamanho ideal. Você sabe que essa coleção tem uma pesquisa. O jovem brasileiro hoje só lê até 180 páginas, com corpo 12 e ilustrado. É uma geração que já nasceu e que na sala de parto já tinha televisão. Exato. Né? Ele precisa das fotografias, coisa que no passado recente não era dado a importância devida.
o senhor vê como que as pessoas estão lendo uma segunda parte em Eu função das imagino, ele fotografias. disse isso, rapaz. Eu li a primeira parte, que seria o escrito. Eu vou ler agora o segundo livro, que são as fotografias. O segundo livro, ele considera que são 2 livros. As fotografias são mais de 40, tem fotos aí contando vários momentos. Professor, eu já tive a oportunidade de ler o seu livro e vejo aqui que tem um grande período, afinal de contas foram 5 mandatos como deputado estadual. É um destaque aí para Constituinte, né, que foi um momento importante. Na Assembleia Legislativa, inclusive como deputado constituinte da última Constituição do Pará e assim por diante, a contribuição que o senhor deu voluntariamente à Constituição brasileira e assim por diante. Fui assessor do meu amigo Jorge Arbage, que era um grande líder e ainda é no Pará. Deputado federal, isso. Bom, em suma, tem muita história aí. Mas, professor, o que é que lhe fez abandonar a vida política partidária? Com tantos frutos... Eu estava já eleito, com bastante votação, e foi a eleição talvez mais difícil, porque eu tive um acidente logo na campanha eleitoral, em Almerim, no município de Monte Dourado, quebrei a perna. E foi uma coisa meio complicada, eu levei de agosto até outubro na cama. E eu fiz a campanha em casa, com apoio da minha mulher, da Lília, Você sabe que vítima tem vantagem no eleitor latino, né? Eu deixei dito isso aí. Isso basta mostrar que... Mas ao mesmo tempo, olha, ele quebrou a perna, vamos ajudar o coitado. Aí isso também deixa de ser explorado, é claro. Como eu disse lá no começo, que quando eu fui chamado pelo doutor Aloísio, eu pensava, quem sabe ele vai me convidar para ser secretário, mas me convidou para ser candidato, eu tive que ir para a luta, não é bem uma coisa já tão oferecida, mas eu era o candidato do governador, que conversa é essa, um dos candidatos, então eu me elegi graças a isso, eu não nego, ao contrário, eu enalteço, eu acho que dizer isso é no mínimo que eu posso fazer para um sujeito que foi uma grande figura na minha vida. Mas aí falando já do final... Eu não quis mais ser político, eu cansei, foi a última eleição, já era quase a 5ª, aí eu digo, não chegou, deixa eu sair assim, enquanto eu estou eleito, depois me expulsam pelo voto, e eu não quis mais ser candidato. Saí ganhando, eu estava eleito e não quis mais. E não sinto falta, sinto saudade só, mas não voltaria talvez, até porque hoje é muito difícil, mudou tudo. A sua carreira em cartório, ela veio por herança familiar? Não, é porque eu era cartorário, eu fui nomeado escrevente pela tabeliã, que era Rosa Bastos. Essa Rosa era uma mulher inteligentíssima, muito preparada, uma jurista, filha do Frederico Barata. Bastos é porque ela casou com um tio meu, mas já foi depois. Eu fui trabalhar no cartório como empregado cartorário há muitos anos. Em 1966, imagina. Já era estudante? Era estudante. Aí essa Rosa ficou viúva de outra grande figura, um grande jurista paraense, Eduardo Leite. E aí casou com o Lúcio, meu tio. O meu tio morava no Rio, na Petrobras, era da Petrobras, e teve a Rosa aqui para o Rio. Aí eu fui nomeado substituto. Então estou lá desde sempre. Nunca fiz concurso, porque nunca houve, aliás. Parece que vai haver, eu acho que agora vai haver, que está marcado um para este começo de ano. Então, talvez haja um concurso finalmente para cartório aqui em Belém, em alguns municípios do Pará. Por isso é que eu entrei em cartório há tantos anos, mas realmente eu não fiz concurso. Acho que tenho direito adquirido por causa de umas regras da Constituição anterior a 88, mas isso é discutível e eu não estou muito preocupado em discutir também, até porque já cheguei na idade da aposentadoria. Eu já sou aposentado da universidade, já acho que chegou a hora de descansar um pouco. Hoje o senhor leciona só na UNAMA? Na UNAMA, porque eu fui aposentado pela compulsória. Há uma questão jurídica, ia ser analisada, porque houve uma lei que veio, esticou para 75 anos. Veio agora, o senhor pode voltar mais 5 anos há lá. uma opinião que pode pedir uma reversão da atividade, aí eu vou pensar se isso é pertinente ou não é, se vale a pena ou não. É porque com a aposentadoria a gente perde dinheiro. Agora... Já é pouco, ainda perde mais. Professor, o senhor chegou na universidade, o senhor se formou num período conturbado do Brasil, em torno de 64 e assim por diante. O senhor foi ungido à carreira política pelo governador Aloysio Chaves, que na época foi eleito indiretamente, era o que se chamava de período da ditadura. É isso. E como mesmo. é que como é o impacto de um jovem democrata? Foi um paradoxo realmente, porque primeiro
o Brasil é esse mundo, né? Esse continente, e as coisas não são iguais no Brasil todo. Aqui no Pará não havia, digamos, aquele endurecimento do regime naquele momento em que eu tive atividade na política estudantil e partidária. Eu atuei muito na política estudantil como democrata, como progressista, tanto que eu fui meio queimado dizendo que eu era comunista ou coisa parecida, que eu nunca fui. Mas eu era um homem de esquerda, sem dúvida alguma. E, aliás, sou até hoje, eu não mudei, mesmo tendo sido político num partido de direita, sendo homem de esquerda, eu digo, estão aí os meus votos, as minhas declarações, Quando o doutor Alísio me convidou, eu tinha que entrar num partido. Antes eu já tinha sido convidado, eu contei poucas vezes isso, nesse livro eu até conto, eu já tinha sido convidado a vereador. As pessoas já quase morreram, todas elas da época, mas há ainda quem se lembre. Ontem até um jornalista me disse, eu sei dessa história. Então eu fui convidado para ser o representante da Faculdade de Direito, da universidade, como estudante, pelo, naquele momento, MDB. E não quis ser candidato, até porque eu já tinha sido sondado por um colega, Velasco, e tinha prometido a ele, se você for candidato, eu te apoio. Naquele momento, o Jader Barbalho também foi candidato, mas ele era menos líder estudantil e mais um líder geral. Ele já trabalhava já, não ia todo o tempo na liderança estudantil. Ele não começou como líder estudantil, embora também fosse. Mas eu não aceitei ser candidato naquela época. Aí me formei, foi quando o doutor Aloysio, que já tinha me convidado para ser professor, disse, eu gostaria que você auxiliasse no meu governo, e eu concordei. E o auxílio foi, junto com outros colegas mais jovens, ele lançou um grupo para ser candidato, para renovar a política estudantil. O senhor teve que mudar o discurso nesse momento? Não, porque eu mantive mais ou menos os meus pontos de vista. E até o final, eu sempre falei em democracia, em liberdade, em anistia, desde o meu discurso de formatura, não mudei nada. A Constituinte do Pará, da qual eu fui o relator, houve uma reunião depois de partidos, especialmente do PT, para analisar o que tinha saído em cada estado. E concluíram, não sei se foi em Brasília ou em São Paulo, eu falo nesse livrinho também, livrinho porque eu digo que os grandes livros estão às vezes em espaços menores, e com isso eu estou dando crédito, não tanto a mim, mas à sua equipe, que conseguiu sintetizar maravilhosamente, especialmente o que me entrevistava toda vez, que eu chamo meu tio, o Barra, porque ele é tio das minhas sobrinhas, filhas do Orlando Macedo, a quem eu sempre falo com muito carinho. Aliás, só não tem uma foto aí do Orlando porque eu não achei. Mas então, esse livro conta algumas dessas passagens até políticas, como, por exemplo, a minha atividade na Constituinte. Houve, então, essa reunião para fazer uma avaliação das Constituições, e a turma do PT que fez essa... Quantos membros nós tínhamos lá no Pará? Uns 10, 6, 7? Não, tínhamos só 2. E muitas das ideias não eram do PT, eram ideias progressistas, foram utilizadas na Constituição. A Constituição do Pará, eu como relator, diz mais ou menos o que eu sou: progressista, avançado, democrático, aberto, renovador, tentando construir um futuro. A Constituição é o exemplo disso. Eu não sou o autor da Constituição, nem sou tão vaidoso que possa a esse extremo dizer isso. Eu acho até burrice, vaidade a esse extremo. O vaidoso geralmente é burro, diga-se de passagem. Aqui para nós. Não vamos espalhar isso não, que temos alguns amigos. Professor... Mas eu fui apenas o relator, mas como relator eu pude colocar alguma coisa do meu ideal. O direito de família, como é que chegou? Como chegou essa paixão? Eu vejo que o senhor se dedica muito, o senhor escreve muito sobre o direito de família. O meu caminho era o direito processual. Aí entra de novo o doutor Aloysio. Me chamou e disse, olha, tem uma vaga aqui para nomear, depois vai ter concurso. Mas o senhor acabou indo para o direito civil. Aí ele disse, só tem vaga de civil. Eu digo, mas eu estou preparado para processo. Ele falou, rapaz, assim mesmo. Primeiro ele chama rapaz, mas depois ele percebe, tinha que falar senhor. O senhor pega ou larga? Era o tipo do Aloysio. Ou pega ou larga, que eu preciso logo resolver isso em 2 minutos. Pois não, doutor, então eu aceito. Aí eu aceitei. Isso em 1970, imagina o senhor. Aí fui para direito civil. Acabei ensinando para colegas que tinham ficado para trás e tal. Aí comecei a me apaixonar pelo direito civil, participei muito intensamente da elaboração do Código Civil. Esse detalhe pouco eu mencionei no livro, porque é uma coisa mais técnica. Mas o relator Ricardo Fiuza escolheu uma equipe de professores do Brasil todo e eu participei disso. Depois eu ajudei a fundar o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e tenho me especializado nisso. Congressos, conferências, aqui, fora daqui,
participando muito desse trabalho. E hoje o interesse, a demanda pelo direito de família é muito grande, Muito cresceu grande, substancialmente. muito grande. Um amigo seu e meu, Haroldo Guilherme, um dos maiores advogados brasileiros a respeito dessa matéria. Ainda citei-o recentemente, dando uma conferência. Tinha lá uma pessoa que estagiava com ele, ligou na hora, porque hoje a informação é imediata. Olha, você está sendo citado aqui, mas eu não estava fazendo nenhum favor. Eu estava dando uma conferência em Belo Horizonte, mais de 1.000 pessoas, um congresso fantástico do IBDFAM, e no momento citei o Haroldo, que é um grande advogado, um especialista na matéria. E vem novas obras por aí. Em que assunto específico? Não, acaba de sair um tratado de direito de família, que é do IBDFAM, por sinal, com mais de 1.000 páginas. Nesse tratado, o IBDFAM escolheu alguns 10 a 12 juristas ou 15 para escrever cada um sobre um assunto. E eu escrevi sobre o nome civil. E esse livro já acaba de sair, está sendo distribuído pelo Brasil todo. Tratado de Direito de Família, publicado pelo próprio IBDFAM. Professor, sua vida pública, além da parlamentar, o senhor esteve na LBA, o senhor esteve no governo Almir Gabriel, sim, grande. Esteve na gestão do senhor Mar Costa. Foi quando a prefeito, eu fui secretário de Justiça. Na LBA eu substituí o Carlos Costa, um grande médico, uma grande figura. Aí já fui indicado pelo senador Passarinho. Aí é que tem uma passagem do senador Passarinho interessante, que é um homem extraordinário, eu tenho grande admiração por ele, em que ele dizia: eu vou te nomear, mas não comenta com ninguém, porque tem 5 candidatos. E quando tem 5 candidatos, a gente nomeia um, arranja 4 adversários e um ingrato. Tu não vai ser ingrato. Digo, não, senhor, eu não vou ser ingrato jamais. E sou muito agradecido à confiança. Depois fui secretário de Justiça do Dr. Almir Gabriel, consegui implantar alguns projetos interessantes lá na secretaria, o Bebê Cidadão, que era sair já com certidão de nascimento. Isso hoje está muito generalizado no país. O casamento comunitário. Hoje o Pará continua ainda um dos estados com menor registro, né? Ainda assim. Aí é o Embora seja grátis e tudo. Mas é falta de cultura, de desenvolvimento, atraso mental, né? Ainda não registrar as crianças, mas já há uma política muito séria nesse sentido, dos governos que têm se repetido. Então, a gratuidade foi estabelecida aí no Bebê Cidadão? Não, o Bebê Cidadão era já ter a certidão desde o hospital. Desde o hospital. Então, o cartório já se estabelece na maternidade? E o menino continuou. O cartório do primeiro ofício, inteligente, sabido, uma figura, amigo meu. Luiz El, ele continua com o trabalho. Naquele tempo nós fizemos um convênio. Então o cartório dele se instalava na Santa Casa, já saía de lá o menino, Bebê Cidadão, a gente diz, porque saía no colinho, já com a certidão de nascimento. Depois fizemos o casamento comunitário, centenas, milhares de pessoas. Hoje é uma prática. Uma prática geral. E o outro processo interessante foi o de proteção às testemunhas. Assim a gente vai levando, vai empurrando. Também eu fui assessor no Tribunal de Contas dos Municípios, do Alísio Chaves, já agora do filho, meu amigo e irmão. Fui assessor. Você foi colega? Foi colega. Estivemos juntos, estudávamos na mesma casa, na casa dele, onde tinha um lanche, tinha a vovó Almerinda que nos atendia. É uma época boa da nossa vida. O senhor casou também com uma colega de turma? Casei, porque ela estava como minha colega, de repente ela se mudou para o Rio. Eu perguntei: vem cá, ainda dá para ficar namorando? Ela disse: tu tens que ficar bem comportado, mas se der tudo certo eu caso. Aí no fim do ano eu fui ao Rio de Janeiro e casei. E assim vou levando. Olha, professor, eu só tenho a elogiar, agradecer. Eu senti na pele aqui a repercussão da coisa, muito forte. Agora, no início do ano, já tem várias faculdades de Direito pedindo que o senhor dê uma palavrinha e autografe novamente os livros lá para os alunos. Quer dizer, são exemplos que precisam ser socializados, que precisam ser distribuídos. Parabéns pela sua... É um livro do homem simples. Eu sou uma pessoa simples, direta, fácil de entender, não tenho lá grandes... não invento nada, não faço nada acontecer, as coisas ocorrem. E esse encontro que tive para o lançamento desse livro foi um encontro fantástico, um presente de Deus, porque reuni... Não sou doutor importante em nada, não tenho poder, não tenho como... As pessoas que foram para atender um amigo
E foi aquela O prefácio do professor Edson Franco, Uma muito maravilha. interessante. A apresentação do Oswaldo Tuma o meu também Tuma querido também, os dois estão de maravilhosos. amizade muito Aí o forte. Tuma me ligou no dia, eu digo, rapaz, eu li como quem, que eu pensei que você estava se dirigindo ao Frank Sinatra. Ele disse, você é maior para mim que o Frank Sinatra. É o Tuma, é o Tuma. E o Edson também foi ótimo. São dois queridos amigos. Aliás, eu fui para a UNAMA há muitos anos, levado pelo Edson. A UNAMA, para quem não sabe, eram duas a 5 salas no Colégio Santa Rosa, alugado, emprestado pelas freiras. Ali começou isso e eu estou lá desde então. Olha o que é a UNAMA hoje. Verdade. 3, Professor, 4 salinhas no Santa Rosa. é verdade. Eu cheguei ainda a estudar. E Não o sou meu tão avô, velho, mas cheguei a O estudar. velho Gonçalves Bastos foi professor do Santa Rosa. Minha mãe também, Dona Lígia, essa grande figura humana, 92 anos, parece que tem 18. E lá do seu lado, Lá do até lado. o último autógrafo. Fazer até o último momento. É uma figura. Eu estava fiscalizando. Eu agradeço muito também essa entrevista, estou muito emocionado até. Muito obrigado, professor. Tchau, obrigado. Logo depois do intervalo, o novo presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, estará aqui conosco. Eu volto já.